Olá, meu nome é Yara Ponce, eu sou psicóloga e hoje eu tô aqui para falar sobre crises de ansiedade e de pânico. Mas eu estou especificamente aqui para falar exclusivamente para você que convive com alguém que passa pelo horror das crises de ansiedade e das crises de pânico. Esse vídeo é para você que convive, é para você que está perto, é para você que se importa, é para você que ama alguém que passa por isso. Eu vou falar de uma maneira muito clara e exclusivamente para você, porque tem muito vídeo, tem muita coisa, tem muito material, né? É só você digitar lá ansiedade e pronto. Vai aparecer um monte de coisa bacana, mas exclusivamente para a pessoa que convive e como socorrer essa pessoa, seja ela um membro da sua família ou um colega de trabalho, um amigo de escola, seja quem for essa pessoa. Então, assim, como socorrer uma pessoa que está passando por uma crise? O que a gente pode fazer? Né? Quem ajuda aquele que ajuda? Então, muita gente aqui pode estar dizendo, caramba, né? Eu passo por isso e eu não tenho ajuda de ninguém. Eu tenho que ajudar aquela pessoa ali que está passando por aquilo, que está vivendo aquele horror, e eu não sei como. Como que eu vou fazer isso? Como que eu ajudo alguém que está numa crise de pânico? Porque uma crise de pânico é assustador. Só quem já viu é quem sabe. A coisa é muito assustadora. Então hoje, fica comigo nesse vídeo que eu vou certamente, eu quero muito te ajudar a aprender a lidar com uma crise de pânico, como socorrer uma pessoa que está em crise de pânico ou de ansiedade. Para isso, eu vou precisar falar um pouquinho com você sobre o que é ansiedade, ok? Eu vou falar de uma forma bastante rápida, porque o foco do nosso vídeo não é esse. Eu vou tentar simplificar o máximo possível. A ansiedade, gente, na verdade, ela é uma adaptação inteligente do nosso corpo. Ela é uma adaptação a uma emoção que é o medo. O medo é fundamental para a nossa existência. O medo é fundamental para que a gente se mantenha vivo. Mas para que o medo não nos domine, para que o medo não fique só o medo pelo medo, inteligentemente o nosso corpo nos adapta. Ele faz toda uma adaptação biológica, né? Todo o nosso corpo se prepara, porque diante do medo eu só tenho duas atitudes, diante de um perigo eu só tenho duas atitudes a tomar. Ou eu vou para a guerra, ou eu vou para a fuga. Ou eu fujo ou eu fico ali enfrentando o meu inimigo. E o meu corpo ele tem que se adaptar para essas duas coisas. É uma adaptação extremamente necessária e boa, gente. Não é uma adaptação ruim. Então a ansiedade não é uma coisa ruim. Eu já tive oportunidade de falar isso em outros vídeos. Quem acompanha meus vídeos viu isso, mas hoje eu estou falando para você que talvez nunca tenha assistido um vídeo meu. Então a ansiedade ela foi feita naturalmente, a natureza brilhantemente nos ajuda a enfrentar o medo, nos ajuda a enfrentar o inimigo com a ansiedade. A ansiedade ela é como um remédio, ela é muito necessária na minha vida. Quando você está doente e o médico te prescreve lá um remédio e você toma o remédio na dose exata que o médico te deu, o que ele vai fazer com você? Ele vai te curar, ele vai te ajudar. Mas se você tomar tudo de uma vez só, o que vai acontecer com você? Qual é a consequência? Vira veneno, né? Aquela história que o que difere o veneno do remédio é a dose. Então nós vamos entender aqui, então o tempo todo, enquanto eu estiver fazendo esse vídeo, eu quero que você que acompanha alguém, você que faz parte da vida de alguém que sofre de crises de ansiedade, crises de pânico, eu quero que
durante esse tempo todo você lembre, a diferença está na dose entre ser remédio e entre ser veneno. E certamente essa pessoa aí que convive com você, essa pessoa que você ama, essa pessoa que você se importa e que está sofrendo esse horror, essa pessoa está numa dose de veneno. Ela está numa dose exagerada. Ok? Eu preciso muito que vocês entendam isso. Para não cair naquela coisa de que, é frescura, isso deixa lá. Então eu não quero que vocês caiam nisso, porque eu sei que essa pessoa que vocês querem ajudar importa muito para vocês. Entendeu? Então, quando cai excessivamente, né? Quando a dose é excessiva, quando cai no exagero disso, vira veneno e essa pessoa adoece. E o nome desse adoecer é transtorno de ansiedade. E transtorno de ansiedade existem muitos, mas hoje aqui eu vou falar especificamente de 2 que geram muitas crises, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, e o transtorno de pânico. Esses 2 transtornos são os que mais geram crise, as famosas crises de ansiedade, ok? Então é deles que eu estou falando hoje. Não vou entrar, não vou especificar, mas tenham em mente que é deles que eu estou falando hoje. E nos meus 26 anos de profissão, durante todos esses anos de muito estudo, de muitos atendimentos, eu listei as 10 principais perguntas que os acompanhantes das pessoas que sofrem com esse transtorno me fazem. E eu vou passar para vocês. E certamente, mas muito certamente, você já se fez essa pergunta. Porque eu observei durante muito tempo. Eu procurei padrão nas perguntas das pessoas. Eu estudei bastante para chegar nessas 10 principais perguntas sobre como ajudar alguém que está em crise de ansiedade ou de pânico. A primeira pergunta que as pessoas me fazem é: como é uma crise de ansiedade ou de pânico? E por que será que as pessoas me perguntam como é essa crise? Horas, elas já não estão vendo essa pessoa passar por isso? Acho que elas já sabem o suficiente de como é isso, né? Será que elas precisariam me perguntar? E a resposta que eu dou a vocês é sim, elas perguntam, porque as crises de ansiedade e de pânico, elas se confundem muito com outras coisas. Então, às vezes, esse acompanhante, essa pessoa, ela não tem certeza. A pessoa está vivendo aquilo e ela fica na dúvida, mas o que será que é isso? Será que é uma crise de ansiedade mesmo? Será que é uma crise de pânico? Ou é alguma outra coisa e eu estou aqui, né? Como diz no popular, comendo bola, deixando o trem passar? Como é que é isso? Tá? Então, eu vou explicar para vocês hoje direitinho aqui a primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta, como é uma crise de ansiedade ou de pânico. Uma crise de ansiedade ou de pânico, ela pode acontecer de várias maneiras. Isso é um pouco de pessoa para pessoa, tá? Mas ela sempre vai ter todos esses sintomas. Ai meu Deus, quem tem todos é muito difícil. Às vezes um desses sintomas, às vezes 2, 3. Então eu vou falando aqui e você vai procurando aí identificar se aquela pessoa que você conhece, se ela tem nos momentos de crise esses sintomas aqui. Respiração ofegante. Esse é clássico, esse é muito clássico. Quase todos têm. Quase não, acho que todos, 99,99% das pessoas numa crise de pânico têm respiração ofegante. Calor ou frio, olha que interessante. Ou as pessoas têm um calor imenso e começam um processo de sudorese muito grande, ou elas começam a sentir frio, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu já tive paciente que relatou para mim que é uma sensação de quente-frio, assim, que não dá para explicar, que é uma coisa muito, muito rápida,
né? Então, de repente, ela está com calor, ela quer o ventilador, ela quer o ar-condicionado, dali a pouco ela quer coberta, ela quer um cobertor, ela quer um edredom, ela quer uma blusa, ela quer se aquecer, tá? Então, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Dificuldade de deglutir. O que é dificuldade de deglutição? A pessoa ela fica tão assim que ela não consegue engolir a própria saliva. E aquilo vai dando uma sensação de sufocamento. Então ela vai ficando. É exatamente esse movimento que eu estou fazendo, né? A língua vai prendendo e a pessoa não consegue deglutir, ela não consegue engolir a própria saliva. Então é muito comum as pessoas começarem a cuspir e se desesperarem com medo de engasgar. Muitos têm medo de engasgar, tá? Às vezes até em função disso, mas nem sempre, sensações de desmaio. Isso é muito comum, clássico também. Então as pessoas pensam que vão desmaiar. É uma sensação de um mal súbito. Aliás, na verdade, elas pensam que vão morrer, né? Muitas têm a sensação de que estão morrendo. Tremores também, né? Então a pessoa pode apenas estar tremendo muito, batendo as pernas. Dificuldade de respirar, né? Elas buscam o ar lá no fundo. Elas buscam o ar lá no fundo, mas elas não acham, e aí elas começam a respirar curto, né? Por isso que dá a respiração ofegante. Essa falta de ar em função dessa dificuldade de respirar. Ânsia de vômito, desconforto abdominal, às vezes até vômitos. Um clássico, um grande clássico, formigamentos. Formigamentos pelas mãos, pelos braços, pelas pernas. Sensação de sufocamento, como se alguém estivesse apertando, né? Sentir que saiu do corpo. Esse aqui é muito comum, mas as pessoas acham tão estranho que elas nem falam, né? É uma sensação de que elas estão saindo do corpo. Alguns relatam assim, é como se a alma estivesse saindo do corpo. Para isso tem um nome difícil, mas que eu vou falar para vocês. É despersonalização. É como se você estivesse se despersonalizando, como se você estivesse indo embora e o corpo ficando. É uma sensação também muito, muito, muito desagradável, que só quem já passou é que sabe o como isso é ruim. Achar que está enlouquecendo. Outro sintoma, a pessoa na hora da crise, ela acha que ela está enlouquecendo e ela tem medo de enlouquecer e ela não quer desesperadamente enlouquecer, ela não quer. Então, às vezes desencadeia uma crise de choro muito grande e principalmente, né, o medo de morrer. Então, muitos, a maioria, a grande maioria, também diria que mais de 95% das pessoas têm medo de morrer, ok? A segunda pergunta, espero que tenha ficado claro. A segunda pergunta, pode acontecer do nada? Pode acontecer da pessoa estar do meu lado, trabalhando, rindo, e de repente começar todos esses sintomas que eu listei para vocês aí em cima? A resposta é sim. Sim, a pessoa pode estar bem, trabalhando, numa festa, se divertindo, e de repente vem tudo isso. Vocês podem imaginar como isso é ruim? Vocês têm ideia do quanto isso é ruim? Então não se engane em achar, poxa, mas estava aqui, ó, brincando comigo agora mesmo e agora vem me falar que está com crise? Não se engane. Isso pode acontecer. E isso é muito, muito, muito sério. E isso acontece muito, muito, muito de repente. E nós precisamos ter muito, muito, muito conhecimento, empatia, amor, para poder enfrentar tudo isso aqui sem nenhum preconceito. Vamos a mais uma pergunta. Estamos na terceira pergunta agora. O que acontece com a pessoa? Então, os familiares, os amigos me perguntam, o acompanhante me pergunta, mas o que pode acontecer com a pessoa durante uma crise de ansiedade? Bom, a pessoa fica muito ruim.
É desesperador. Só quem já viu. Eu já tive gente no meu consultório que deitou no chão, gente que rolou no chão, gente que, graças a Deus, né, que queria sair pela janela. Graças a Deus aqui em São Paulo todo mundo tem grade, todo mundo tem tela. A pessoa querer sair correndo. Então é muito desesperador. Inclusive para quem está perto. Inclusive nós que somos profissionais, quando você está vendo a cena ali na tua frente, é muito desesperador. É muito feio. É muito assustador. E você que está perto, o que você precisa saber? Que apesar de tudo isso, de todo esse horror, não acontece nada. Nada além disso. Só que isso não é pouco. Então eu não estou dizendo que não acontece nada além disso no sentido de, isso não é nada. Não. Isso é muita coisa. Eu estou dizendo que não acontece nada no sentido de não vai morrer, não vai ter um AVC, não vai ter um infarto em função de uma coisa dessa. Não vai. Pode, mas esse é assunto para outro vídeo, porque assim, é muito remota a possibilidade, a pessoa tem que estar muito debilitada, tem que estar muito doente, e nós não vamos falar disso hoje, nós vamos falar do comum, do mais comum, que são pessoas gozando de perfeita saúde e que têm crises de ansiedade, ok? Então não vai acontecer nada. Você que está do lado tem que saber que não vai acontecer nada. A pessoa, nesse momento, eu só estou me dirigindo a você que está do lado, tá bom? Não vamos falar nada sobre a pessoa. Já já a gente fala. Então, como eu disse anteriormente, não é por isso que você vai desprezar. Não é por saber que não acontece nada que você vai desprezar, que você vai deixar sozinho, que você não vai socorrer. Muito pelo contrário. Eu sei que é difícil de entender, eu sei. Mas é grave. É grave. E quando eu disse que sim, acontece do nada, o que acontece do nada são as crises. Mas o transtorno não acontece do nada, o transtorno está aí há muito tempo. E o sofrimento é muito sério. A pessoa, ela vai desistindo de lutar. E aí começa um perigo real. Quando a pessoa começa a ter uma crise depois da outra, uma crise depois da outra, e muitas e muitas e muitas crises, a pessoa ela corre o risco de começar a desistir de lutar contra. E aí vem o maior perigo de todos, que é vir a depressão. A depressão chegar e acompanhar essa crise de ansiedade, esse transtorno de ansiedade ou de pânico. E podendo chegar até o suicídio, por que não? Sim, pode chegar ao suicídio. Outra pergunta. A pessoa pode morrer? Veja bem, eu falei em suicídio, mas para chegar nisso, eu preciso passar do transtorno de ansiedade para um outro transtorno, que é o transtorno depressivo, né? Então, aí é um tempo maior de existência, não é de uma hora para outra que isso acontece, tá? Mas então ali, na crise, de novo, pessoa gozando de perfeita saúde e de tal, a pessoa pode morrer? Em função da crise de ansiedade ou do pânico? Não morre, como eu disse anteriormente. E essa pergunta aqui é a mais frequente, é uma das mais frequentes. Mas, por favor, Yara, ou, né, por favor, ela pode morrer numa crise, durante uma crise, porque ela entorta os olhos, porque ela entorta as mãos, porque ela entorta as pernas. Não pode morrer durante uma crise, ok? Aí, em consequência dessa pergunta, as pessoas acabam me fazendo uma outra pergunta, né? Que vem na sequência. Elas perguntam assim: preciso levar para o hospital? E aqui, para eu responder para você se precisa levar para o hospital, é bem relativo. Então, eu vou te responder que às vezes sim. Às vezes é necessário levar ao hospital, tá? Mas vai depender muito de em que
em que nível está essa pessoa, se essa pessoa já está em tratamento, se ela já está medicada, se ela tem os medicamentos em casa, inclusive os medicamentos para crise, se ela não tem, se ela faz terapia, se ela não faz terapia. Então, quer dizer, vai depender de muita coisa, né? E vai depender também de como quem está do lado, né, a pessoa mais próxima, vai conduzir essa coisa. Às vezes, uma pessoa que consegue conduzir bem uma crise, ela consegue fazer a pessoa sair sim de uma crise. É claro, eu entendo, não depende só da pessoa, depende da pessoa que está em crise, não só da pessoa que está ajudando, mas depende da pessoa que está em crise também. Mas uma crise bem conduzida tem bastante chance de ir melhorando, de ir melhorando. Talvez não passe assim de imediato, mas talvez você não tenha que levar até um hospital. Agora, se a pessoa não responder de jeito nenhum, se você vê que aquilo não melhora de maneira alguma, passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, e aquilo não passou, e a pessoa naquele sofrimento, é melhor levar ao hospital. Porque aí lá eles vão dar o medicamento correto, eles sabem quanto, né? Por exemplo, as pessoas que já estão medicadas em casa, então isso acontece muito. Ah, mas hoje eu já tomei o meu remédio, eu posso tomar outro? É uma dúvida, né? E não deve tomar outro. Mas lá no hospital, eles sabem o que fazer, eles sabem se eles podem dar outro, né? Eles sabem o que eles podem fazer. Mas o que mais acontece ao chegar no hospital, uma crise de pânico, é os próprios médicos, né, têm uma dificuldade de lidar com essas crises. Eles também ficam em dúvida. Eu tenho muitos colegas médicos e recorrem a mim às vezes, né? Às vezes me perguntam, putz, mas chegou uma pessoa lá no PS assim, 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 né? Como é que eu faço? E é sempre assim e tal. Eu dei lá um Rivotril, mas às vezes a pessoa, eu tenho pacientes que já ficaram 2 dias em UTI, por exemplo, porque chegou numa crise tão brava e coincidentemente, né, tinha lá algum probleminha que já era, não era nada novo, já era uma coisa que já acontecia há algum tempo e tal, e que os médicos, por excesso de cuidado e por medo, acabaram colocando na UTI. E ficou na UTI 2 dias, até ter contato com o psiquiatra, até conseguir um fim de semana, ficou o fim de semana, até conseguir realmente entender o que é que estava acontecendo com ele, né? Mas é importantíssimo a gente ter um socorro, então saber conduzir muito bem, inclusive saber discernir, saber que momento é esse que eu levo para o hospital ou que eu não levo. Qual é o momento que eu posso levar para o hospital, certo? Ou porque eu posso não, melhor, que eu devo levar para um hospital. Então, eu vou responder para você que é assim. Esse momento depende muito da intensidade da crise, né? Mas se for uma crise muito, muito, muito intensa, tipo de uma pessoa dessa que está num canto, sentada num canto, encolhida, chorando e tremendo e com sudorese, isso não pode passar de 2 horas. Porque é muito sofrimento. Entenda, é muito sofrimento. Agora tem crises que as pessoas, né, vão melhorando, daqui a pouco piora, aí passa, piora, essa dá para ir levando, né? E você ali no suporte, que eu vou ensinar já já. A outra pergunta, que é muito interessante, olha só, as pessoas falam, o que eu devo fazer? Mas tem gente bem fora da caixinha, assim, que chega pra gente e fala assim, o que eu não devo fazer? E é muito importante. E essas pessoas, elas encurtaram o caminho aqui para mim, porque eu penso que é mais importante saber o que não deve fazer do que o que deve fazer. Então, o que eu não devo fazer? E agora vocês vão me ouvir com muito carinho. Vocês vão me ouvir com muito carinho. Veja bem, vocês nunca, mas nunca, vou falar mais uma vez, nunca, jamais deixe uma pessoa assim sozinha. Nem que a pessoa peça, porque tem gente que pede, me deixa sozinho. Ok, você pode até sair, mas você vai ficar por perto, você vai ouvir atrás da porta sim, fica lá, ó. O que está acontecendo ali? Tá chorando? Tá se batendo? O que está acontecendo ali? Tá tremendo? Né? O que está acontecendo ali? Fique atento.
mas nunca, jamais deixe sozinho. Jamais. Outra coisa, nunca, nunca, jamais seja duro com uma pessoa dessa, num momento desse. Nunca. Olha, não é hora de dar chacoalhão, de dizer umas verdades, de acordar a pessoa para a vida. Não é hora. Pode ser que essa pessoa esteja precisando de tudo isso? Pode, ou se pode. Não é porque está em crise de pânico que é santinho e que está fazendo tudo certo, não. Pode ser que essa pessoa, inclusive, esteja passando por isso porque está fazendo um monte de coisa não compassiva com ela mesma, ela não está sendo legal com ela mesma. E talvez ela tenha que ouvir determinadas coisas, mas não neste momento. Essa não é a hora. Agora não é o momento. Vai esperar passar, vai esperar ficar melhor, vai esperar um bom tempo, vai esperar se tratar, aí depois vai falar. Se é que ainda vai ser necessário falar. Me entenderam? Então, não é para ser duro. Esse é o momento de ser acolhedor. Então, somente acolher nesse momento já é uma grande coisa. Então, crítica, apontar o dedo, jamais, jamais. Aliás, essa história de dizer verdades também, aí já é uma outra coisa também, porque verdade de quem? Verdade sob que ponto de vista? Né? Então a gente trabalha muito, muito, muito o não julgamento. Então aqui a gente vai entrar com isso. Ok? Então aqui eu falei o que não devo fazer. Agora, e o que eu não devo falar? Aí foi minha observação, né? Eu disse aqui, não deve falar as verdades, não é hora de chacoalhão, não seja duro, mas eu não fui específica sobre o que você não deve falar. E eu classifiquei aqui as 5 piores coisas que se pode falar num momento de crise de ansiedade. Ou melhor, que não se pode falar, são as 5 piores coisas que pode sair da boca de uma pessoa para alguém que está numa crise de ansiedade. Então vamos lá, vamos saber quais são as 5 piores coisas que se falam para uma pessoa na hora da ansiedade, de uma crise de ansiedade ou de pânico. Vamos lá. O número 1 no ranking. Isso não é nada. Jamais diga a alguém que está numa crise de ansiedade ou de pânico que isso não é nada. Porque isso é, e é muita coisa. É muito sofrido. Então jamais diga isso não é nada. Segundo lugar no ranking. Vai passar. Olha, por melhor que seja a sua intenção, e vai passar mesmo, e isso quando a gente está orientando no consultório, orientando a pessoa que tem a crise do pânico. Quando ela está fora da crise do pânico, a gente faz todo um trabalho psicoeducacional para mostrar para ela que não morre, para mostrar para ela que vai passar, mas isso quem faz somos nós. E fora de crise. Então, em momento de crise, falar que vai passar, não. Terceiro lugar, não fique assim. Olha, não fique assim. Ai, não, olha, deixa isso. Não fica desse jeito. Gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo no corpo. Não é nem na cabeça, é no corpo dessa pessoa. Quarto no ranking. Vai se distrair. Arruma alguma coisa para fazer. Nossa, essa do vai fazer alguma coisa, vai se distrair, olha. Essa é de doer, né? Porque é exatamente o que ela não consegue fazer. Ela não consegue se distrair. Ela não consegue. É por isso que ela está em crise de ansiedade, é por isso que ela está em crise de pânico. Se ela soubesse fazer isso, ela não estaria em crise de ansiedade. Meu Deus, como assim? Vai se distrair? Vai fazer alguma coisa? Se ela conseguisse fazer alguma coisa e conseguisse se distrair, ela não teria crise de ansiedade ou de pânico, ok? Combinado? Entendido? Acho que sim, né? Quinta no ranking. Vamos passear, vamos dar uma voltinha. Quem sabe assim você se distrai, ó, vamos distrair de novo.
Vamos passear, vamos no shopping. Gente, não. A pessoa vai se sentir tão mal que a pessoa vai falar, nossa, eu não sou capaz nem de dar uma voltinha no quarteirão. Aí você piora tudo. Vai piorar. Porque daí a pessoa vai começar com um excesso de pensamento ali. Meu Deus, eu não sirvo para nada mesmo. Meu Deus. Aí que a coisa vai piorar. Então, o que eu posso então falar para uma pessoa que está em crise? Aliás, o que você pode não. O que você deve falar para uma pessoa que está em crise de ansiedade ou de pânico? 1. Eu estou aqui. Eu estou aqui é o melhor acolhimento que você pode dar a uma pessoa. É a melhor frase de acolhimento. Eu estou aqui. Use uma delicadeza e uma firmeza para dizer, para que ela confie. Eu estou aqui. 2. Entendo o seu sofrimento. Posso imaginar como é difícil. Então não vai falar, isso não é nada, por melhor que seja a intenção, lembra? Diga, ao invés disso, diga, entendo o seu sofrimento. Posso imaginar como é difícil. 3. Fique à vontade, não se envergonhe. Não tenha vergonha disso. Eu sei que isso é uma doença. Não é, tá, gente? Transtorno é diferente de doença. Mas pode dizer isso. Isso é ruim para nós, que somos profissionais, falar uma doença. Não é doença. Mas para quem é o leigo, pode falar, fica à vontade em dizer. Então diga para a pessoa, olha, fica à vontade, não se envergonhe. Se você quer chorar, se você quer rolar, se você quer tirar a roupa, se você quer, né, fique à vontade. Se você está com calor, quer tirar, eu te ajudo. Não se envergonhe. Não se envergonhe do que você precisa fazer. Se você precisa ir ao banheiro, jogar água na cara, se você precisa tomar um banho, sei lá, no meio do expediente a pessoa precisa tomar um banho. Não se vergonhe de dizer que precisa tomar um banho. Não estou dizendo que é para tomar um banho na frente de todo mundo, não é isso. Mas é para o colega, né, ou a pessoa que está ali dizer, olha, vai lá. Se você quer tomar um banho, vai lá. Eu te acompanho. Eu fico lá pro lado de fora, lógico. Mas eu fico lá com você. 4ª coisa que você deve dizer: vou ficar com você o tempo que for preciso. Porque lá em cima você já disse, eu estou aqui. Mas se você disser, vou ficar com você o tempo que for preciso, vai ser muito mais específico. Junta as 2 frases. E aí vai ser bem específico. E vai ser muito acolhedor. E vai deixar essa pessoa muito segura. Aquela pessoa que está ali do lado dela sabe o que está falando. Sabe o que está fazendo. Ok? 5º, como posso te ajudar melhor? Além de tudo isso que você já falou, como posso te ajudar melhor? Então são as 5 coisas que você deve falar para uma pessoa que está em crise. E o que é que eu devo fazer com ela? Mais uma pergunta. O que eu devo fazer com essa pessoa? 1. Pergunte o que ela gostaria que você fizesse. Ela nem sempre vai saber te responder. Aliás, na maioria das vezes ela não vai saber te responder. Aí você vai pegar e você vai tentar levá-la para um lugar mais confortável, para um lugar mais arejado, com boa ventilação, né? Isso é muito importante, para um lugar mais quieto. Se vocês estiverem no trabalho ou num lugar muito público, tenta levar para um lugar mais tranquilo, um lugar mais quieto, um lugar mais sossegado. Veja se tem roupa apertando, gravata, blusa muito apertada, desabotou em alguns botões, desabotou um botão da calça. Não é para deixar a pessoa lá também em situação, não é isso. Mas vai aliviando, né? Vai tirando pressão. Ajude-a na respiração diafragmática. Essa respiração salva vidas.
salva vidas. E se você não sabe o que é uma respiração diafragmática, eu vou te ensinar agora. A tendência da pessoa é estar ofegante, não é? Que eu falei que ela vai estar com a respiração curtinha aqui. Então, respiração diafragmática é aquela respiração que vai lá no abdômen. Então, faz a pessoa colocar a mão no abdômen e peça para que ela sinta a respiração dela no abdômen. Ela não vai estar sentindo, porque a respiração vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Pede para ela colocar delicadamente a mão no abdômen e respirar. No ritmo dela. Pode ser aquele ritmo ofegante mesmo, não vai fazer ela fazer outro ritmo que ela não vai conseguir, ela vai ficar pior ainda. No ritmo dela mesmo, mas que faça o abdômen dela subir e descer. Então, quando o ar entra, o abdômen infla. Quando o ar sai, o abdômen se retrai, entendeu? Então, que nem um peixinho, sabe o baiacuzinho que a gente fala, né? Então, encheu, soltou. Então, abdômen para cima, para baixo. Ar entrando para cima, ar saindo para baixo. Respiração diafragmática. Senta do lado dela. Fala para ela que isso é a coisa mais importante numa crise de ansiedade, é saber fazer uma boa respiração, uma boa técnica de respiração. E a técnica de respiração diafragmática é a melhor de todas. Ok? Então, aprenderam essa hoje? Essa é muito boa. Ajude essa pessoa a identificar o pensamento do medo. Pergunte para ela, mas qual é o seu medo? Fala para mim. Não é para você menosprezar nem nada, e nem para você fazer nada com isso, mas apenas para ela nomear, para ela dar nome. Eu tô com medo de morrer. Ajude nisso. Mais uma vez, diga para ela, não se envergonhe. Qual é o seu medo nesse momento? O que está passando pela sua cabeça nesse momento? Porque ao falar também diminui muito, ajuda muito. Então tente ajudar essa pessoa a identificar. Talvez esse seja um passo um pouco mais difícil, mas tente, não custa tentar. Vamos tentar, tá? Se ela conseguir, falar, eu tô com medo de, sei lá, de que o prédio vai pegar fogo. Você imagina que vocês estão lá num prédio comercial, vocês estão trabalhando e um colega entra numa crise e a pessoa, é que eu acho que o prédio vai pegar fogo, eu senti um cheiro de queimado, eu acho que o prédio está pegando fogo. Ela não vai falar se você não encorajar ela a falar, porque ela vai ter vergonha, porque ela sabe que provavelmente não é real, mas ela sofre como se fosse real. Então você tem que encorajar e dizer para ela que entende. E aí ela vai te dizer. Se ela conseguir te dizer, por exemplo, que ela está com medo que o prédio pegue fogo, você vai ajudar ela a enfrentar isso e aceitar esse pensamento. Então, ok, tá tudo bem você estar com medo do prédio pegar fogo. Muito bom você ter falado isso. Excelente você ter me dito isso, né? Agora, escuta, vamos enfrentar isso? Veja bem, olha, eu tô aqui do teu lado. O que a gente pode fazer? Eu não estou sentindo o cheiro passou. Pode ter sido um carro, pode ter sido alguém que no outro prédio que queimou uma comida, foi esquentar uma comida e pegou a comida no fundo, alguém que foi fumar lá fora e subiu o cheiro. Tenta fazer com que essa pessoa trabalhe esse pensamento, trabalhe junto com ela e se ofereça. Você quer ir verificar? Isso se for um pensamento, mas se for um pensamento do tipo, eu tô com medo de morrer, não diga para ela, não, você não vai morrer. Diga assim, ok, você tá com medo de morrer, isso é natural, isso é coisa de ser humano. O ser humano às vezes tem medo de morrer mesmo. E eu tô aqui com você. Gente, se você conseguir fazer isso, você pode ter salvado uma vida. É maravilhoso. Então, respiração diafragmática, identificação do pensamento e acolhimento do pensamento. Ok? E a 10ª e última pergunta. Qual o melhor tratamento para uma crise de ansiedade ou de pânico? Para a crise,
a melhor coisa é respiração diafragmática, outras técnicas de respiração também, e os ansiolíticos, né? Então, mas para a pessoa ter acesso ao ansiolítico, ela tem que estar em tratamento. Então, o que a gente diz? Tá com transtorno de ansiedade? Tá com transtorno de pânico? Vai buscar tratamento. Busque um psiquiatra, busque um psicólogo, vamos fazer terapia. Nós temos aí a terapia cognitivo-comportamental, que dá resultados rápidos, resultados efetivos, muito bons. Ensina tudo isso para a própria pessoa. E às vezes até a própria pessoa sabe ensinar o outro que está do lado. Ok? Espero que eu tenha ajudado, espero que o vídeo tenha ajudado você, como eu disse anteriormente, que ama, que se importa, ou que apenas quer ajudar alguém que possa estar passando por esse drama que são os transtornos de ansiedade generalizada e os transtornos de pânico. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.